povo, obrigada por estarem no canal aqui de novo. E hoje a nossa convidada do quadro Papo Profissa é a Tati Mantovani, correspondente aqui em Madrid do Esporte Interativo. Obrigada, Tati. Vamos começar a fazer um brinde aqui bem espanhola. Bem madrilenho. E que bom. Vamos começar falando do Atlético de Madrid, que está mais ajeitadinho, né, aí nessa pré-temporada. O Atlético de Madrid tiveram muitas mudanças. Saiu Griezmann, Filipe Luís, Godin, saiu todo mundo. E tipo assim, todo mundo não, mas chegou muita gente. Foram oito que chegaram agora no Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid fez uma pré-temporada que começa com uma alma diferente que a gente viu nas últimas temporadas. E ele chega pela pré-temporada que fez como um dos grandes favoritos a conquistar a La Liga. Você acha que isso realmente tá um espírito diferente, uma alma no Atlético de Madrid? Eu não sei se tá um espírito diferente, mas eu acho que deu uma renovada no ânimo. O Atlético, desde que o Simeone chegou, se tornou uma das grandes equipes da Europa. E eu acho que muito pelo espírito, por essa vontade, por esse jeito diferente do Simeone encarar os jogos. Eu acho que muito por causa disso. Acho que a geração que passou, ela foi uma das mais vitoriosas, se não a mais vitoriosa da história do Atlético. Jogadores que marcaram a história do Atlético. Mas acho que estava na hora de uma renovação em algumas posições, de uma renovação um pouco de ambiente, de vestiário. Porque a gente sabe que o futebol do Simeone é um futebol visceral, é um futebol emocional, motivacional. Então ele precisa que o jogador esteja dentro desse espírito. E eu acho que os jogadores que saíram, eles já tinham aquilo tão incorporado, já era tão deles, já aquele espírito, aquele cholismo, que acho que foi importante fazer essa renovação. E o João Félix, ele foi a contratação mais cara, né, da história do Atlético, e o jovem de 19 anos já está fazendo um barulho. Nesse primeiro jogo a gente viu muita camisa do João Félix, viu muita, inclusive tinha placas, obrigada Griezmann, sem você não teria sido possível trazer o João Félix. Né? Cara, a quarta contratação mais cara da história do futebol é do Atlético de Madrid. Isso era impensável alguns anos atrás. Imaginar que o Atlético teria esse poderio financeiro para fazer isso. E o Atlético está com um superávit no balanço das finanças. Então, eu achei assim, o pessoal fala, mas é muito caro um guri de 19, guri, né? Desculpa, sou gaúcha. Um guri de 19 anos pagar tudo isso. Mas eu acho que estava na hora do Atlético apostar por algum jogador. E ele fez uma excelente temporada no Benfica ano passado, na Europa. É pouco tempo, para tu ter uma ideia, ele acaba de completar tipo um ano como profissional, é muito pouco tempo. Mas eu acho que o Atlético finalmente foi lá e apostou, sabe? Vou entrar nesse jogo de aposta e vou apostar. Eu acho que escolher uma aposta que a gente sabe como o Simeone trabalha com os jogadores e o potencial que ele tem para desenvolver jogadores jovens ou jogadores que a gente ainda não sabe muito bem para que lado vão. Ele é o melhor cara fazendo isso. O Griezmann se transformou no jogador que é muito por como o Simeone trabalhou ele. E eu acho que o João Félix entendeu isso, que se ele fosse para um Real, para uma Juve, para um Barça, para um Bayern, talvez o Bayern até nesse momento não, ele ia ser um coadjuvante. E agora no Atlético ele vai ser um protagonista, e eu acho que a torcida do Atlético vai dar um pouco de tempo para ele poder desenvolver. Então eu acho que para mim a escolha dele foi muito boa. E pro Atlético também, porque traz um jogador que tem uma projeção muito grande, né, daqui para frente. Você acha que o Atlético ganhou com a saída do Griezmann e a chegada? Eu acho que o Atlético mudou. Eu acho que o Griezmann, essa galera que estava antes, mudou o Atlético de patamar. Tirou o Atlético da terceira ou da quarta prateleira e colocou na segunda. Hoje o Atlético está na segunda. Porque o Griezmann ele tinha um excelente entrosamento com o Diego Costa, Não, que o João Félix em 5 jogos já mostrou também. Esse... Não, eu considero o Griezmann um dos melhores jogadores do mundo. Ele já entendeu o que é importante para deixar o Diego Costa só ali na área. Encaixou no estilo de jogo, no perfil que se busca de um jogador assim, né? Eu acho que, como eu te disse, o Griezmann mudou o Atlético de patamar, mas eu acho que agora é o momento de ter um jogador que pode ainda elevar mais ainda esse patamar, né? Então vamos dar o tempo também para o João Félix, mas eu acho que foi uma contratação do que se esperava desse Atlético. O Simeone dizia, quando o Griezmann foi embora, que ele queria um jogador com 3 coisas. Que fizesse mais de 20 gols por temporada, que tivesse essa projeção, né, de ser um jogador com esse crescimento e que fosse barato. A única coisa que não foi barato, mas o resto... Também não dá para ter tudo, né?
Outro jovem que chegou foi o nosso Renan Lodi, né? Brazuca, chegou também muito bem adaptado, está titular, foi convocado já para a seleção olímpica e já sabe que o Tite está de olho nele para a seleção principal. Até que ponto você acha que essa pressão dele se estabelecer como titular em um grande clube europeu e ao mesmo tempo saber que o técnico da seleção principal está de olho nele, a seleção olímpica, ele é convocado, pode mexer assim na estabilidade dele como jogador? Porque nesse primeiro jogo ele já foi expulso aos 42 minutos do primeiro tempo, mas eu acho que essa expulsão do Lodi a gente tem que encarar ela como faz parte do jogo. Porque pra mim o segundo amarelo não foi, por exemplo. Então eu não teria expulsado ele. Mas também é um jogador que, como todos os jogadores que vêm da América do Sul, tem que aprender a entrar no como se joga o futebol aqui, nas regras que tem o futebol daqui, porque realmente assim é bem diferente. Eu acho que o Lodi precisa desse tempo pra pegar isso. Mas eu acho sinceramente que ele não tem pressão, assim, porque ele já estava nos planos da CBF, ele já tinha sido chamado para o torneio aqui na França que teve. Sim. Então assim, é um jogador que já está sendo observado. Eu acho que ele leva essa pressão na boa. E eu acho que para ele é o natural dele, que eu acho que é o que ele, pelo menos o que o pessoal que trabalha com ele deve ter imaginado. É porque ele tá muito bem ofensivamente, mas defensivamente ele ainda tem muita coisa. Lateral esquerdo brasileiro, lateral direito brasileiro, todos eles têm a mesma característica, todos eles são muito bons ofensivamente. Mas o Simeone vai ajudar muito ele, né, nesse? Evidentemente. Porque eu sempre digo que o Simeone tem um selo de qualidade. Que se o cara é muito bom defensivamente, ele vai ser um dos melhores do mundo defendendo. E se o cara é muito bom ofensivamente, ele vai ser um jogador completo, porque ele vai aprender a defender. É exatamente isso. E o Diego Costa é o maior líder, embora seja um remanescente, desse time? Diego Costa, ele é único. Ele é único. Para mim, ele é um jogador único, porque ele tem uma capacidade de levar o jogo para o lugar aonde ele quer levar o jogo, que é impressionante, assim. Claro que eles têm que estar fisicamente bem para conseguir fazer isso. E ele está na melhor forma dele agora. Quando ele está fisicamente bem, fazendo isso, ele é o melhor do mundo fazendo isso. Eu levo o jogo aonde eu estou confortável. Você tem que se adaptar ao meu jogo e tem que conseguir que eu não jogue o que eu quero jogar. Então, ele condiciona muito a partida e o Simeone sabe usar o Diego Costa nesse momento. Não, e ele declarou, o Simeone, ano passado na Copa del Rey, que ele estava lesionado ainda, e antes de recuperar ele para o jogo contra a Juventus, que o Diego Costa, em campo, ele muda a alma do time. Ele é um jogador capaz de mudar o resultado, de mudar para onde o jogo está indo, por essa característica dele de assumir, cara, eu vou jogar aqui, tu quer vir jogar aqui comigo? Sério que tu quer vir? Então vem, sabe? Ele assume e ele vai. E como eu te disse, para mim ele é um jogador único e que ele tem essa capacidade de mudar jogo. E nessa renovação do Atlético de Madrid, o Diego Costa se lesionou. E aí, o quanto que você acha que isso prejudica o Atlético nesse início de temporada? Porque, por exemplo, o João Félix não teve com o Álvaro Morata o mesmo entrosamento que com o Diego Costa. Estão se entendendo bem, mas com o Diego Costa a gente viu na própria goleada contra o Real Madrid. Mas até pelo perfil de jogador, né? O Morata não é igual ao Diego Costa, né? São perfis de jogadores diferentes e a função que o João Félix teve que assumir nesse primeiro jogo não é a função que o Simeone, pelo menos, tem na mente dele, que ele acha que o João Félix tem que assumir no jogo. Então, como eu te disse, o Diego Costa estar ou não estar condiciona muito a forma do Atlético de Madrid jogar. Eu acho que eu sou da opinião do Simeone. Sempre que o Diego Costa não tá, cara, a probabilidade do Atlético ganhar é menor, porque com ele é mais fácil. Mas eu acho que o Morata é um cara que conseguiu se encontrar no Atlético. Finalmente ele encontrou um clube onde ele se encontrou. Porque o Simeone ele foi muito criticado depois da eliminação da Champions pelo estilo de jogo defensivo dele. E é bem capaz que nessa temporada a gente veja uma pressão maior, menos retranca, mais espaço ali ofensivo. Você acha que o Simeone vai ser mais cobrado pelo estilo de jogo dele nessa temporada? Porque ele é um grande ídolo da torcida, se não o maior. Sim. O maior ídolo. Então, assim, a pressão sobre ele deve aumentar, porque ano passado teve a eliminação precoce da Copa do Rei e a da Champions era uma coisa que ninguém esperava que a Juventus revertesse o resultado em casa pelo jogo que foi aqui, né? Eu acho que todos os técnicos dos grandes clubes da Europa, eles estão pressionados constantemente. E o Simeone acho que também está pressionado. Ele se autopressiona e tem a pressão da imprensa, a pressão da diretoria, a pressão da torcida, a pressão de fora.
Ele já falou e eu concordo com ele nisso. Todas as vezes que ele tentou mudar o estilo de jogar, o Atlético se deu muito mal. Se deu muito mal e não deu certo. O Koch até nesse início de temporada falou que ele estava treinando realmente tentar jogar de uma forma diferente, né? Mas eu acho que esse Atlético de Madrid pode ser um pouquinho mais camaleônico do que os outros foram. Acho que tem peças hoje para tentar jogar diferente. E agora mudar, vamos falar do Real Madrid. E essa primeira rodada impressionou muito, né? Porque o Real Madrid ainda não terminou a sua janela de contratações. Só um parênteses, é sem álcool, tá, gente? A dela. A minha com álcool. Cada um com a sua. Agora pode falar do Real Madrid. E nessa primeira rodada a gente teve uma surpresa muito grande. Foi um Real Madrid escalado sem nenhuma contratação. Mas eu acho que a maior surpresa que a gente teve foi Bale titular. Você acha que pode reverter e o James Rodrigues também conseguir essa mesma... Ou, não tô mais à venda não, vou ficar. Então, primeiro o negócio da contratação é que, cara, o Real Madrid contratou um jogador para ser titular, né? Os outros, todos os jogadores são reservas ou jogadores que chegam para brigar por uma vaga no time. Só contratou um titular. E esse um titular lesionou, o Hazard estava fora, então não tinha como. Eu acho que a situação do Bale, do James, do Navas, ela ainda não está decidida, né? A gente ainda tem um pouco de tempo nessa janela de transferências. E como o Zidane falou, tudo pode acontecer. Mas acho que o que mostrou para mim o jogo da primeira rodada foi um Bale que eu muito poucas vezes tinha visto. Desde que eu tô cobrindo o Real Madrid, vai fazer 4 anos já. Com vontade de ganhar e de mostrar que ele pode ser um bom jogador e importante para o Real Madrid. Essa foi o positivo que eu tirei daquele jogo. Esse Bale que eu vi nesse jogo de estreia do Real Madrid me lembrou o Bale da final contra o Liverpool em Kiev, né? Que entrou com muita vontade também. Isso sim. Entendeu? Isso sim. Teve a diferença que não foi titular e tal, mas assim... Que o Bale, ele, ano que passa no Real Madrid, ele vai perdendo o status daquele cara que foi o jogador mais caro do mundo, né? Que ele chegou em 2013, ele não rende mais como... Cada ano ele vai perdendo. Também teve muitas lesões, que eu acho que isso também pesou pra ele. E eu acho que o que pesou mais pra ele foi terem colocado, talvez, o Bale num patamar que talvez ele não estava preparado para estar ali, entendeu? E na última temporada ele mostrou isso, que ele não estava preparado para ser o líder técnico do Real Madrid. Diferentemente do Benzema, né? Que é um cara que assumiu a bronca. O Benzema, assim, quando estava todo mundo mal, ele disse, não, dedo quebrado, não tô nem aí, vou botar uma tala, não vou operar, não vou fazer nada agora, porque eu não posso ficar fora, eu tenho que ajudar o time. Então, assim, nesse momento... deu pra ver a diferença desses jogadores, sabe? De que o Benzema assumiu a responsabilidade, foi lá, cara, ele fez mais 30 gols. E fazia muito tempo que o Benzema não fazia tanto gol. Sim. E o Bale se escondeu, né? E aí, nessa que o Bale se lesionou, quem assumiu a ponta também esquerda no passado foi Vinícius Júnior. Que essa temporada tá tendo uma certa dificuldade, talvez pelo esquema do Zidane. Não talvez pelo esquema do Zidane, por quê? No 4-3-3, o Hazard, óbvio que vai jogar pela esquerda e talvez o Vinícius tenha que jogar pela direita. Num 3-5-2, o Vinícius, ele vira reserva. Então, mas o Zidane, ele ainda parece que ele não tem muito bem o esquema definido. Qual vai ser essa temporada? Até porque na primeira rodada o Hazard se lesionou e a gente não sabe qual vai ser. Eu acho que nessa temporada o Zidane vai jogar muito com como ele vai jogar, né? Eu acho que ele vai olhar muito para quem ele tem na frente também. Com esse rival, o que eu Mas posso você acha fazer que o diferente? Vinícius, ele tem que se reinventar? Porque ele tem o Hazard ali e ele teria que jogar pela direita. A gente colocou o Vinícius num lugar onde ele deveria estar daqui 2 anos, né? Porque, o Vinícius chegou com 18 anos recém-cumpridos em Madrid. Aí era pra ele fazer o caminho natural das coisas, que o Casemiro passou, sabe? Que todos os jogadores que chegam tão jovens, assim, do continente sul-americano, o Fede Valverde, pega todos esses jogadores, eles passaram por isso. Chega pra o Castilha, vai pouco a pouco no Castilha, vai jogando, vai te ambientando, aí joga a Copa do Rei e tal. Não, o Vinícius chegou e ele se viu no começo de janeiro numa situação que só tinha ele. Então ele teve que jogar e, cara, o guri mostrou uma personalidade que há muito tempo eu não via num jogador. De ele assumir mesmo o Bernabéu inteiro, indignado com o time, o Vinícius ia lá, encarava o adversário, a galera e a loucura.
Só que eu acho que nessa temporada a gente precisa esquecer um pouco isso, de que o Vinícius foi esse jogador. E deixar ele ter 19 anos, e deixar ele com o tempo de evoluir nas coisas que ele ainda tem que melhorar. A gente tá botando uma carga nas costas dele que não é ele que tem que carregar. Não, sim, é porque antes, quando ele estava chegando, ele ainda ficava nessa. Jogo no Castilha, jogo na equipe principal, e quando ele não ia jogar na equipe principal, ele pedia para jogar no Castilha, e agora ele não desce mais. Agora ele tá com o status de equipe principal. Não, Então imagino que para ele, isso, tá? ele conquistou. Da mesma maneira que o Rodrigo vai ter que conquistar o espaço. Esse espaço, o carinho da torcida, a torcida do Real Madrid hoje coloca o Vinícius lá em cima, porque realmente, assim, no momento ruim, ele foi o cara que mostrou personalidade, foi lá e fez. Mas eu acho que a gente precisa entender que o Vinícius também tem que passar por essa evolução, também ele tem que ter esse tempo, a gente não pode tirar esse tempo dele. Então, assim, cara, o Real Madrid tem 25 jogadores, tirando o Rodrigo, 24, que são mais velhos que o Vinícius, que estão mais tempo no Real Madrid, que tem uma trajetória maior no futebol e que tem que assumir as responsabilidades, não o Vinícius. Então, assim, continuo dizendo, pra mim ele tem tudo pra evoluir e ser um grande jogador da história do Real, fazer grandes coisas no Real, mas a gente tem que esperar também, sabe? O Vini tem que ser reserva, tem que entrar pra decidir o jogo. Assim como na seleção agora, não tá indo pra jogar, tá indo pra se ambientar. Mas o João Félix tem 19 também, mas o João Félix jogou toda a vida dele na Europa. Sim. O João Félix já vem desse estilo de futebol. O João Félix aprimorou umas coisas que o Vinícius ainda tem que aprimorar. Então, são coisas diferentes, são jogadores diferentes. Não dá nem pra comparar, né? Eu odeio comparar jogador, que eu acho que não dá pra comparar. Nem jogador nem de diferentes épocas e nem da mesma, porque a formação é outra, né? Sim. Então, eu acho que assim, vamos dar o tempo pro Vinícius. E nessa formação do Zidane, do 3-5-2, a gente tem um problema, né? Que são... O Real Madrid só tem 4 zagueiros. Sérgio Ramos, Varane, Nacho, Éder, Militão. Se 2 deles se lesionam, se levam cartão amarelo... Tem o Casemiro aí pra fazer o zagueiro que ele faz às vezes. Casemiro Você não acha que o Real tinha que ter mais uma contratação de um zagueiro? Porque a gente não escuta nenhum nome. Porque o Real, desde que eu tô cobrindo a equipe antes, são 4 zagueiros. São 4 zagueiros e os zagueiros fazem outras funções. Ramos joga de lateral, Militão joga de lateral, Nacho joga nas 2 laterais, assim, eu acho que 4 zagueiros tá ok pro elenco. E o Éder Militão é polivalente também, né? Então joga também uma função, então eu acho que 4 zagueiros tá ok. O que eu acho que o Real Madrid tá precisando é jogador de meio de campo. Tem que Porque se o Zidane quer jogar no 4-3-3, que é o sistema que a gente sabe que ele gosta, pô, são 4 defensores, tu tem 2 laterais, 2 e 2. Tu tem, a posição da linha defensiva tá toda completa. E no meio de campo tu tem 3 caras e tu não tem 3 pra substituir eles. Porque a gente... Pogba é muito difícil vir pela questão do... Ele queria, mas assim... O mercado do Real Madrid tá condicionado por muitas coisas nesse momento, né? A gente tem que esperar um pouco. Mas tá condicionado, né? Tá condicionado agora mesmo pra saber o que vai acontecer com o Neymar. Então tá um pouco condicionado. Mas eu acho que o Zidane já pediu reforço de meio campo. Vamos ver se vai chegar. E você acha que o Neymar é a solução pro Real Madrid? Cara, o Neymar é um baita de um jogador, né? É um daqueles poucos jogadores que a gente sabe que pode decidir um jogo, né? Acho que o Neymar é um baita jogador e eu acho que qualquer clube do mundo gostaria de ter o Neymar. Pro Real Madrid eu não sei se é a solução. Eu acho que fora de campo pode vir a ser e dentro de campo eu realmente não sei. Porque o Zidane vai ter que encontrar uma forma de explorar o melhor de todos os jogadores que ele tem. Porque ele não está disposto a abrir mão do Benzema. Não, né? o Benzema é intocável. É intocável e eu entendo. Depois da temporada passada o Benzema tem que ser mesmo nessa temporada intocável. Mas tem que ter um substituto pro Benzema. Eu acho que o Real Madrid, a gente precisa lembrar sempre que o Real Madrid conquistou tudo. Conquistou a Europa nos últimos anos. Jogando de uma forma nem sempre que agradou todo mundo, mas, pô, conquistou tudo. E tá passando também por uma reformulação que nem o Atlético, né? Sim. Hoje tem 6 jogadores com mais de 30 anos no time titular. Isso querendo ou não, pô, o cara com 30 anos não é bom. Não, ele não é, não tô dizendo que ele não é bom, ele é muito bom. Mas a perna já não é igual, então tu precisa repor nas outras posições essa perna que um pouco falta, né? Então, cara,
é difícil, porque o Real é o clube mais exigente do mundo. É a torcida mais exigente, é o clube, mas o clube te exige muito. Então, a pressão do Real Madrid não tem nada parecido com aquilo ali. Então, tu não pode falhar. É um problema. Pressão agora vão ter as meninas, né? Que tardiamente o Real Madrid resolveu ter a sua equipe, né, de futebol feminino. Temporada que vem vai ser do CD Tacon. E aí, o que você acha? Que vai chegar ao mesmo nível de status galácticos do Real Madrid? Porque está montando pouco a pouco a equipe, mas com certeza já vai começar uma pressão de serem... As meninas já têm que chegar conquistando Champions. Não, a pressão no Real Madrid, como eu dizia, ela é absurda, mas eu acho que é bom que nessa primeira temporada continue sendo Tacon e ainda não seja Real Madrid feminino, porque eu acho que tanto o Real tem que se adaptar à realidade do futebol feminino, como o futebol feminino tem que se adaptar ao Real Madrid chegando, então vai ser bom isso. Acho que o Tacon nessa temporada, o grande objetivo é não cair, ficar na primeira divisão. Fez umas boas contratações, mas a gente ainda vê que o time ainda precisa de tempo e ainda precisa de reforços, porque reforçou muito pouco ainda, para um time que quer ter uma estrutura legal. Mas eu acho que assim, o Real Madrid demorou muito para entrar no futebol feminino, mas ainda bem que viu que tinha que entrar e que entrou, porque sim, vai ser bom para todo mundo essa entrada do Real Madrid no futebol feminino. Dá uma visibilidade, dá um status muito maior, mas é meio que vergonhoso o maior clube do planeta demorar tanto para... E eu acho que assim, pouco a pouco também as categorias de base do Tacon vão passar a ser do Real, a gente vai ver mais investimento e vai ver meninas começando a se formar também no Real. O Atlético já faz isso muito bem, o Barça faz isso muito bem, acho que o Real vai começar a fazer isso também. E aí a gente vai ver uma evolução automática, né, no futebol feminino da Espanha. Mas eu não sei se o Real Madrid feminino vai ser galáctico já, né? Acho que, por isso que eu te dizer que eu acho que é bom que nesse primeiro ano seja Tacon, porque não tem essa exigência. Mas logo sim, eu acho que o Real Madrid vai fazer contratações importantes, porque vai querer ser, assim como é no futebol e é no basquete. A diretoria, a presidência é uma diretoria que tem um ego muito forte, é um status que não pode ter um time do Real Madrid. Mas a gente está lembrando agora dessa diretoria, desse presidente, mas é que foi assim sempre. Sim, então, sempre foi exigido. Assim, foi um clube muito exigido. Então, assim, independente que sejam os meninos da categoria de base, tem que ganhar tudo. Castilla, Real Madrid masculino ou feminino, então a pressão nem criou ainda, e já tem a pressão, então é complicado. Eu acho que já tem que chegar, vamos mostrar, chegamos aqui. Por isso que eu te disse, é bom que essa temporada seja Tacon, porque eu acho que não vai ter tanta pressão. A partir da próxima, sim. Para psicologicamente ter adaptação também. E agora umas perguntinhas para você, pessoais. Entrevista que você ficou mais nervosa de fazer? Cara, com o Cristiano Ronaldo foi difícil, assim, porque, tu fica nervosa, né? Eu respirei bastante, mas a que eu fiquei mais nervosa, assim, de coração, foi a primeira vez que eu falei com o Simeone. Essa eu tava bem nervosa. E um jogador que é seu sonho entrevistar? Assim, eu gostaria muito de sentar e fazer uma entrevista com o Diego Costa. Assim, mas sentar, porque eu já entrevistei ele, entrevista rápida, né? Sentar e conversar, assim, porque eu acho que ele é um cara sensacional e vai ser muito legal. É uma entrevista que eu quero fazer, eu tô tentando, vamos ver se eu consigo em algum momento. E quem foi o jogador alto que você teve a ideia? Vou precisar de um banquinho. A história do banquinho, veio da TV mesmo de Stati. Acho que em algum momento vai complicar e eu acho que tem que encontrar uma forma de ficar mais alto. Bota um salto, nem a pau bota o salto, porque a gente caminha muito e tal, não tem como botar salto. Daí eu fiquei pensando, vou subir em alguma coisa e tal. E aí, na minha primeira temporada, chegou uma prévia de um jogo do Atlético e colocaram pra entrevistar o Fernando Torres. Nossa. E foi nesse momento que eu digo, cara, completamente entrando na TV, eu tenho que comprar alguma coisa pra subir em cima, porque tá ridículo. Era a minha cabeça e o Fernando Torres do lado. E aí eu disse, o que eu vou fazer, né? Aí teve uma época que eu peguei uma pilha de revista, enrolei uns negócios assim, e disse, vou subir aqui, porque eu sou muito baixinha. Então eu não posso subir. Qual altura? Vamos revelar. 54, aqui eu digo, façam as contas. Aí, aqui eu digo, deve ser 1,49. Eu pensei, não pode ser uma coisa muito alta, tem que ser uma coisa tipo 12 centímetros, tava naquela enganada. Daí não encontrava nada, subir umas revistas era muito pesado. Aí fui no chinês, que aqui tem muita loja de chinês, tu sabe? E disse, o que eu posso comprar que seja leve? Aí vi esses banquinhos das crianças escovarem o dente.
Aí disse, pô, peguei um, cortei na metade, ficou 12 centímetros, cresço 12 centímetros todas as entrevistas. E aí virou moda já o banquinho. E conta uma história engraçada nos anos de correspondente, sem ser essa do banquinho. É, o banquinho é muito boa. Cara, tem de tudo. Ah, uma muito boa é na Rússia. Fui fazer Real Madrid e CSKA. Aí, cara, a gente trabalha sozinho, né? Câmera, equipamento, tem que carregar tudo, enviar, traduzir, mandar, editar, E aí até terminar o trabalho, depois de fazer as entrevistas, tem que fazer tudo isso, deixar tudo pronto e sair do estádio. Só que o Luzhniki, não sei se você, eu acho que tu já foi, né? Então ele fica dentro de um parque, né? E o parque é gradeado. E eu fui a última a sair do Luzhniki. Daí eu pensei, bom, vou chamar um táxi. Chamei o táxi, não dava pra chamar o táxi dentro do Luzhniki, porque é gradeado e era tipo altas horas já e não tava fechado. Aliás, em volta é super deserto. Chamei o táxi em russo, né, no aplicativo russo, aquela coisa, e o táxi ficou fora do Luzhniki. E eu dizia, cara, como é que eu vou sair daqui? Sério, Hannah, eu caminhei tudo aquele parque gigante ao redor, não conseguia. Chegou uma hora que eu parei, eu digo, eu não vou conseguir sair daqui. Eu quase comecei a chorar. Aí eu já tava em desespero, o que eu faço? Eu já gritava, o que eu faço pra sair daqui? Aí veio um russo, ele me viu assim, maior desespero, ele olhou pra mim assim. E eu falei em inglês pra ele, cara, me ajuda a sair daqui, eu preciso sair daqui. E ele não falava inglês, mas ele viu meu desespero, ele me olhou assim, ele disse... Aí, e eu, merda, agora ou ele me mata, não sei o que acontece aqui. E o russo foi comigo, ele me levando uma portinha, que eu nunca ia encontrar, consegui sair do lugar. Aí eu pedi pra ele, por favor, fala com o taxista. Aí ele falou com o taxista, explicou onde eu tava, veio o taxista. Bom, cara, mas eu tava desesperada, eu vou dormir aqui dentro, um frio. Mas conta por que isso aconteceu. Você tá acostumado a apagar a luz do Bernabéu, né? Por isso que eu digo que a gente é a última a sair. E aí, assim, o último a sair do Bernabéu, eles já sabem, eles já praticamente me expulsam de lá. Tati, vai embora, estão me desligando. Eu, tá. Então eu já tô mais acostumada. Mas na Rússia, essa aí foi... Lá é Google Tradutor, né? Que eles não falam inglês, é um desespero, dá desespero. E agora que você já sabe, né, o que tá te esperando, acho que você deu uma estudadinha. Nosso Já. quarto. Já Vamos... vim preparada. Olha, eu sabia, mas só vai ter volante o time dela, Não, gente. cara, olha só, tu vai te surpreender. Bom, gente, aqui é o nosso quadrinho que a Tati vai montar a seleção dela. Qualquer jogador em atividade e um técnico. Tá, vamos lá, gente. Olha só, eu pensei, agora sim vou fazer 11 volantes e um volante técnico. O time dela vai ser, no gol, Casemiro. Na lateral, Fabinho. No outro, Jorginho. Mas aí eu pensei, não, cara, vou ser uma pessoa normal e vou fazer bonitinho. Aqui não passa nem sinal de Wi-Fi, nem que tu quiser, nem... Isso aqui é bloqueio, meu filho, não passa, não entra, não sai. É o coração do futebol, é a volância. Então mostra aí pra galera. Olha a volância. Ó, um 4-3-3. Só que com 3 volantes, tá, gente? Olha! Que, assim, eu botaria mais. Que na verdade, sim, os 2 laterais eles sobem bastante, tá? Então aqui fica uma defesa de 5. Bem aquela coisa, mas é isso aí, gente. Basicamente, dos que estão jogando, tá? Porque assim, eu se fosse zagueiro, por exemplo, eu não seria nenhum desses dois, eu seria Walter Kahneman, que tira uma bola no pé do jogador com a cabeça, tá? Se eu fosse um zagueiro. Mas esses dois aqui tem que estar aí, os meus laterais. O Trent é pela temporada passada, o Marcelo pra mim, porque é um cara diferente. E um lateral Isso daqui eu acho que era muito óbvio. Isso aqui todo mundo sabia, né? Eu acho que a minha única surpresa aqui mesmo... Tu vai me dizer, só botou Messi ou Griezmann do Barcelona, né? Mas é que... Não! O meu estilo de jogo é outro, mas assim, por exemplo, o Busquets, gosto muito do Busquets, mas não é o que eu botaria no... Eu achei até que você não fosse botar nenhum Kanté, fosse um Thomas, se você fosse fazer uma seleção mais Real Madrid. Mais raiz? Mais raiz. Viu como eu te surpreendi? Não foi tão raiz, não. Achei que aqui ia botar um Oblak. Cara, aqui assim, meu coração também se divide entre Oblak e Alisson, eu gosto muito. Mas eu acho que é uma curiosidade, Alisson... o seu coração bate mais por qual, hein? Porque você cobre os dois muito de perto, Real ou Atlético? Cara, as pessoas sempre me dizem, mas tu torce pra quem? Vamos ver, torcer, eu torço pro meu time do Brasil. Isso é... Porque a gente torce pro nosso time, né? E depois o meu coração é dividido aqui, porque eu cubro os dois, eu conheço as coisas boas e as coisas ruins dos dois.
Mas eu tenho uma máxima pro Real e pro Atlético, que eu sempre vou torcer pros brasileiros dos dois times. Porque, cara... Isso é verdade, gente. Desculpa, isso ela sempre fala em off. Não, mas é verdade. É verdade. Desculpa, mas eu, assim... Não tem clubismo. Não, é clubismo do coração, assim, porque eu penso, o Real e o Atlético são dois dos melhores times do mundo. Mas naquelas duas finais de Champions... Nossa, foi, assim... Eu tenho... A primeira você cobriu quem? Você cobriu o Real ou o primeira Atlético? é o Atlético. E a segunda o Real? Segunda, o Real. Eu amo os dois, cara, porque são dois times que eles te dão tanto pra tu admirar e tanto pra tu gostar de acompanhar eles, assim, que eu não sei, eu não consigo ter um ranço, por exemplo, de nenhum dos dois, sabe? Admiro a grandeza do Real Madrid, onde um time de futebol conseguiu chegar, porque o Real é a prova de que, cara, o Real movimenta um troço absurdo, é um gigante, e mesmo assim tu consegue encontrar ainda uma coisa humana nela dentro, assim. Como eu te disse, os dois clubes têm coisas boas e têm coisas ruins, mas eu acho que sempre que os brasileiros que estiverem nesses dois clubes estiverem bem, quem ganha é a seleção brasileira, quem ganha é o futebol brasileiro. Eu sou Brasil, né? Então tamo aí. Tamo aí com os Somos brazucas pelo mundo. E assim, brasileiro pelo mundo, assim, por exemplo, na lateral direita. Eu acho que o Brasil... A gente precisa fazer alguma coisa para começar a ter bons laterais direitos, porque não dá para viver só do Dani Alves, né? Bom, gente, então esse foi o nosso Papo Profissa com a Tati. Obrigada mais uma vez, Tati. De nada, que é isso, tamo aí. E você que não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilha e até o próximo, gente. Beijo!